A disciplina militar consiste no cumprimento pronto e exato dos deveres militares decorrentes da Constituição, das leis e dos regulamentos militares, bem como das ordens e instruções dimanadas dos superiores hierárquicos em matérias de serviço. Não é passível de sanção disciplinar a contraordenação punida unicamente através de coima. O procedimento disciplinar é independente do procedimento criminal. São deveres especiais do militar: a. o dever de obediência, b. o dever de autoridade, c. o dever de disponibilidade, d. o dever de tutela, e. o dever de lealdade, f. o dever de zelo, g. o dever de camaradagem, h. o dever de responsabilidade, i. o dever de isenção política, j. o dever de sigilo, k. o dever de honestidade, l. o dever de correção, m. o dever de aprumo. Podem ser concedidas aos militares as seguintes recompensas: a. louvor, b. licença por mérito, c. dispensa de serviço. O louvor destina-se a recompensar atos ou comportamentos que revelem notáveis valores, competência profissional, entrega ao cumprimento dos deveres ou civismo. O louvor pode ser acompanhado da concessão de uma licença por mérito. A licença por mérito destina-se a recompensar os militares que no serviço revelem excepcional zelo. A licença por mérito é uma licença sem perda de vencimento até 30 dias e tem de ser gozada no prazo de 1 ano. A dispensa de serviço é concedida a praças que pelo seu comportamento a mereçam e consiste na isenção da prestação de qualquer serviço interno ou externo. Os militares são considerados com comportamento exemplar quando, decorridos 5 anos de serviço efetivo, não tenham sofrido qualquer punição disciplinar e nada conste no seu registro criminal. As penas aplicáveis pela prática de infração disciplinar são, por ordem crescente de gravidade, as seguintes: a. repreensão, b. repreensão agravada, c. proibição de saída, d. suspensão de serviço, e. prisão disciplinar, f. reforma compulsiva, g. separação de serviço. Aos militares em regime de voluntariado ou de contrato, além das penas previstas, poderá ainda ser aplicada a de cessação compulsiva desses regimes. Aos militares na situação de reforma só é aplicável a pena de repreensão. A pena de repreensão consiste na declaração feita ao infrator, em particular, de que sofre reparo por ter praticado uma infração disciplinar. A pena de repreensão agravada consiste na mesma que a repreensão, mas na presença de oficiais ou sargentos de posto superior ou igual, consoante a categoria do infrator. Quando a pena é aplicada a praças, tem de ser na presença de praças do mesmo posto ou em formatura. A pena de proibição de saída consiste na permanência continuada do militar punido no aquartelamento ou navio a que pertencer durante o seu cumprimento, com duração não superior a 20 dias. A pena de suspensão de serviço traduz-se no afastamento completo do serviço pelo período que for fixado, entre 5 e 90 dias. A pena de prisão disciplinar consiste na retenção do infrator por um período de 1 a 30 dias, em instalação militar, designadamente no quartel ou a bordo do navio. A
pena de reforma compulsiva é aplicável ao militar nas situações do ativo ou da reserva cujo comportamento, pela sua gravidade, se revela incompatível com a permanência naquelas situações. Se não reunir o condicionalismo estatutário para a reforma é abatido aos quadros. A separação de serviço consiste no afastamento definitivo das Forças Armadas com perda da condição de militar. Abate aos quadros permanentes e privação do uso de uniforme distintivos, insígnias e medalhas militares, sem prejuízo do direito à pensão de reforma. A pena de cessação compulsiva do regime de voluntariado ou de contrato consiste no termo do vínculo funcional que liga o militar que preste serviço num desses regimes. São circunstâncias agravantes da responsabilidade disciplinar a infração em tempo de guerra, estado de sítio ou emergência, em operações militares ou em situação de crise. B. Infração em território estrangeiro. C. A lesão do prestígio das Forças Armadas. D. A prática da infração em ato de serviço, na presença de outros militares, especialmente inferiores hierárquicos. E. O concurso com outros indivíduos para a prática da infração. F. Durante o cumprimento de pena disciplinar. G. O maior posto ou antiguidade do infrator. H. A reincidência. I. A acumulação de infrações. J. A premeditação. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar, nomeadamente, a. O cometimento de feitos heróicos ou atos de excepcional valor. B. A prestação de serviços relevantes. C. A confissão espontânea dos factos, quando contribua para a descoberta da verdade. D. O comportamento exemplar. E. A provocação, quando anteceda imediatamente a infração. F. A apresentação voluntária do infrator. São circunstâncias dirimentes que anulam o ato da responsabilidade disciplinar. A. A coação física. B. A privação involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento da prática da infração. C. A legítima defesa, própria ou alheia. D. A inexigibilidade de conduta diversa. E. O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever. Do processo disciplinar só pode resultar uma pena, independente do acumulado das infrações, do processo disciplinar com várias infrações disciplinares. A sanção pena prevalece a infração que for considerada mais grave. A responsabilidade disciplinar extingue-se por a. Morte do infrator. B. Prescrição do procedimento disciplinar. C. Prescrição da pena. D. Amnistia, perdão genérico ou indulto. E. Cumprimento da pena. F. Revogação ou anulação da pena. O procedimento disciplinar prescreve passados 3 anos sobre a data em que a infração tiver sido cometida. As penas disciplinares prescrevem nos prazos seguintes. A. 5 anos nos casos de prisão disciplinar, suspensão de serviço, reforma compulsiva, separação de serviço e cessação compulsiva dos regimes de voluntariado e contrato. B. 3 anos. Nos casos de proibição de saída. C. 6 meses, nos casos de repreensão e repreensão agravada. As penas disciplinares são anuladas com anulação dos seus efeitos se o militar não for punido disciplinar ou criminalmente ao fim dos seguintes prazos desde o início do seu cumprimento.
A. 5 anos para apenas prisão disciplinar e suspensão de serviço. B. 3 anos para pena de proibição de saída. C. 1 ano para penas de repreensão e repreensão agravada. O processo pode ser A. comum, B. especial. O processo especial pode ser de averiguações ou de inquérito e de sindicância. No processo disciplinar tem as seguintes fases: A. Notícia da infração. B. Instauração do processo. C. Instrução do processo. D. Defesa. E. Decisão. No processo especial de averiguações, de inquérito e de sindicância tem as seguintes fases: A. Relatório. B. Decisão. Das decisões proferidas pelo CENF ou pelos SEMs dos ramos cabe impugnação contenciosa. As recompensas são dadas por capitão até general, todos têm competência plena para dar como recompensa, louvor, licença de mérito até 30 dias. Dispensa de serviço só para praças por um dia, no máximo 3 vezes em cada período de 30 dias. As punições são dadas por capitão até general, todos têm competência plena para dar como punição a repreensão e a repreensão agravada. Para a proibição de saída, o capitão só pode dar até 5 dias, major e tenente-coronel até 10 dias, coronel até 15 dias, generais até 20 dias. Para a punição de suspensão de serviço, tenente-coronel até 5 dias, coronel até 10 dias, brigadeiro e major-general até 30 dias, tenente-general até 45 dias, general até 90 dias. Para a prisão disciplinar, coronel até 5 dias, brigadeiro e major-general até 10 dias, tenente-general até 20 dias, general até 30 dias. A reforma compulsiva, separação de serviço e cessação compulsiva do regime de contrato, só pode ser dada pelo general.